Olá, meu nome é Karen Tocco. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a proteína animal. Ela é insubstituível? E sobre a nossa preocupação com os animais. Sertanejo Munhoz oferece churrasco de carne de jacaré em seu casamento. Essa notícia te dá aflição? Uma repulsa? Por que esse sentimento? Só porque é um animal incomum à nossa alimentação do dia a dia? Eu vi uma história de uma menina que comeu coelho enganada. Ela era criança, ainda estava na casa dos tios. O tio dela fritou um coelho como se fosse frango a passarinho e serviu. Ela almoçou, achou tudo uma delícia e depois que ela terminou, só que ele contou que era um coelho. E aí ela ficou indignada, traumatizada, porque como foi que ela comeu aquele bichinho com tanto gosto, com tanto prazer, né? E ficou se sentindo muito culpada. Então eu te pergunto, por que nós amamos tantos os cachorros e nós comemos os porcos e vestimos as vacas? Esse, inclusive, é o título de um livro que faz uma reflexão sobre o carnismo como uma tentativa de explicar as crenças que nos faz comer alguns animais e outros não. Especialmente para você que esse momento de transição, deixando de comer carne e alguns alimentos de origem animal, é uma leitura bastante válida que vai te ajudar muito nessa decisão. É mais do que isso, para todas as pessoas é uma reflexão que vale muito ser feita todos os dias. Esse não foi o principal motivo que me levou a ser vegetariana, mas isso sempre teve nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, né? Eu sempre me sensibilizei ao saber, né, as informações de como isso tudo acontece, como que os animais ficam, como eles são tratados, né, para que virem os nossos alimentos, enfim. A grande maioria das pessoas gostam dos animais, né, dos gatos, dos cachorros, dos pássaros, dos peixes e outros que fazem parte da natureza. Muita gente tem animais de estimação em casa e tratam eles como um integrante da família, né? Gastam bastante dinheiro com alimentação, com veterinários, ficam super tristes quando eles morrem. Por que será que a gente tem esse tipo de relação com esses animais que a gente classificou como animais de estimação e com os animais que de repente a gente até passa a mão quando vai num hotel fazenda ou algo assim, a gente não fica impactado no momento em que eles estão nos nossos pratos? Na grande parte do mundo, e aqui no Brasil inclusive, existem várias leis que proíbem os maus tratos com os animais. Mas isso não acontece quando a gente está falando dos animais que são destinados ao consumo humano. Se nós tratássemos os gatos ou os cachorros como tratamos os animais que são destinados ao nosso consumo, com certeza nós seríamos punidos. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, mas a gente sempre viu os animais, né, como um alimento. Foi ensinado assim dos meus pais para mim, e assim eu ensinei para os meus filhos. A gente precisa de proteína, precisa comer carne para ficar forte, né? A gente tem essa cultura, né? A gente foi passado assim para nós e algumas pessoas ainda estão passando assim para os filhos, né? A questão não é tentar definir se a proteína animal pode ou não ser substituída por uma proteína vegetal. Elas são realmente diferentes. Mas será que a proteína animal é mesmo necessária? O que a gente busca com ela? E aonde ela nos trouxe? Nada é por acaso. Pode ser que ela tenha feito parte do nosso processo evolutivo, mas a gente continua nesse processo de evolução, né? E o próprio conhecimento, a tecnologia, tudo que a gente tem hoje que nos permite estudar e entender, eu acho que chegou a hora de refletir. Precisamos de mais? Que além dos números, dos nomes, o que mais a gente precisa considerar quando a gente está consumindo um alimento? Fizemos muitos avanços tecnológicos e talvez a carne tenha sim relação direta a isso, mas eu acredito que isso já seja suficiente. Você já parou para pensar na energia da carne morta, que foi morta para você comer? O que o animal sentiu quando ele morreu? E o que esse sentimento liberou quimicamente dentro dessa carne que você vai comer? Vamos falar melhor disso num outro vídeo, tá? Mas voltando, a proteína animal ela é realmente diferente da vegetal. Se a gente comparar o peso de uma porção de proteína animal, ela vai estar com certeza em mais quantidade numa carne. Mas por outro lado, ela vai também estar super pobre em fibras e super rica em colesterol. Com relação às vitaminas, ok, mas isso nos legumes também, né? Então, a gente precisa utilizar uma outra forma de comparar. Então, se a gente utilizar como comparativo a quantidade de calorias dos alimentos, que é a mesma forma com que a gente utiliza para definir a quantidade que a gente comeria de cada alimento, né? Os vegetais vão estar sempre numa quantidade superior em proteína. E não é uma quantidade absurda não, é realmente o que a gente precisa comer. Maiores quantidades de fibra com pouca gordura. A ciência já comprovou que existem muitos alimentos ricos em ferro, em vitaminas e nutrientes, tanto quanto a carne. Uma alimentação correta, equilibrada e consciente vai suprir todas as necessidades do nosso corpo. Além disso, também já é comprovado cientificamente que uma série de doenças são originadas pelo consumo excessivo da carne e da gordura animal, né? A ciência também já classificou o nosso corpo como o corpo de um ser frugívoro. Por tudo isso, então você acha mesmo que a gente precisa substituir a nossa carne na alimentação? O professor brasileiro Luiz Sérgio Álvares de Rose, que é um vegetariano desde a adolescência, diz: o que é ruim não se substitui, se elimina. Eu concordo com ele.
Porque baseado em tudo que eu já vivi, em tudo que eu já estudei, eu posso garantir para você que é possível ter uma vida mais saudável e consciente sem a carne. Se você quiser conhecer mais sobre o método The Rose, eu vou deixar o link aqui para vocês consultarem, tá bom? Hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e para conseguir fornecer produtos de origem animal para esse povo todo, a indústria vai ter que trabalhar muito depressa. Eu vou trazer alguns números para vocês agora. Só nos Estados Unidos são mortos mais de 10 bilhões de animais provenientes da pecuária e mais de 17 bilhões de animais marinhos. A cada hora são mortos 3 bilhões de animais inocentes e assustados. Mas alguns dados americanos mostram que 95% deles acham que é errado ferir e matar os animais inocentes e, ao mesmo tempo, 95% continuam ferindo e matando os animais inocentes para comê-los. Como as pessoas separam isso nas suas mentes? Existe aqui uma relação cultural com a comida e a forma em que vivemos. A maioria das pessoas sentam numa mesa e não vê que aquele bife já foi um animal que morreu para virar o seu alimento. Simplesmente vê comida e se concentra no sabor, no cheiro, no prazer daquele momento. Fazemos isso desde criança e não percebemos. Alguns animais são vistos como animais e outros como alimentos. Simples assim. Mas falando em crianças, elas começam a comer sem saber de onde vem e isso faz parte da nossa cultura da alimentação. Elas amam os animais desde pequenininhas, imitam, cantam músicas, brincam com eles, veem nos desenhos e muitas delas, quando descobrem que eles morrem para virar comida, têm essa reação. Tá? Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha de quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cãe é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ah, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Em vez de fofo, faz uma carne. É. Mãe, Existe um grande sistema que faz com que a gente viva dessa forma. Muitos países, como o Brasil, a alimentação está toda estruturada e baseada na criação e no consumo de carne, especialmente a bovina. É um sistema que nos ensina a não sentir repugnância de como esses animais são tratados, a não sentir empatia, mas existem alguns exemplos positivos que sinalizam sinais de mudanças. No final de 2019, circulou bastante uma notícia de que na cidade de Nova York aprovou-se uma lei que proíbe a venda de foie gras. Esse é um prato considerado chique, mas que é bem bizarro. É o fígado de patos ou gansos que são super alimentados para que o seu fígado fique bem gorduroso, para ser consumido.
O meu objetivo com isso tudo que eu estou falando para vocês não é causar nenhuma repugnância. A princípio é fazer que você possa refletir sobre o assunto, buscar informações suficientes para que a sua alimentação seja consciente. O que eu posso te dizer agora é que em todos os aspectos, o que mais importa é que os animais explorados para os consumos são idênticos aos cães e aos gatos. E mesmo assim, nós os tratamos com crueldade, cercando a sua liberdade e em muitos casos tirando suas vidas ainda bebês. Outro dia uma colega comentou comigo que estava numa churrascaria e foi oferecido para ela o baby beef, conhecido também como vitela. E ela perguntou como ele era feito e quando ela soube, ela desistiu de comer. Para produzir essa carne, os bebês são retirados das suas mães assim que nascem, são confinados em um espaço sem eles conseguirem se mexer para que a sua carne fique macia. Os bezerros eles são abatidos com 4 meses de vida e é uma vida de reclusão e sofrimento que muitas vezes eles não veem nem a luz do sol. Quer um exemplo mais próximo da sua realidade? Com certeza você já comeu galeto, né? Ele é típico do sul do Brasil, feito com pequenos frangos abatidos no 10º dia de seu nascimento, com apenas 600 gramas em média. Se você realmente ama os bichinhos, repensa a sua alimentação. O que eu posso afirmar é que existe um outro caminho, sem culpa, com uma consciência plena, com o corpo e a mente bem nutridos e saudáveis. Eu sou uma prova disso, a minha família também. Eu tenho uma filha de 3 anos que é crude vegana. Ela é feliz, saudável e vive em total comunhão com a natureza e com os animais. Acompanhe a nossa história aqui nesse canal. Tem vários vídeos gravados com a Luá e ali você pode conhecer. E aí, tá pronto para experimentar novas possibilidades?